A deputada Carla Zambelli está tendo um fim triste, melancólico e humilhante, pelo menos para ela. Mas ela está se humilhando porque agora ela está convocando os seus apoiadores para uma motociata em São Paulo, numa quarta-feira. É claro que vai ser um fiasco para Zambelli, que está com problemas, porque além da cassação dos direitos políticos dela, a ação penal que a PGR já pediu prisão entrou na fase final. E agora ela quer dar uma demonstração de força. Mas numa quarta-feira quem vai ser um fiasco. E o próprio Bolsonaro já deu a letra para os bolsonaristas quando Zambelli foi falar com ele no evento do PL e ele esbravejou, a xingou e a expulsou de perto dele. Se o Bolsonaro expulsou, qual bolsonarista vai acolhê-la? Não vai. Só que Zambelli tem um outro problema para o PL. Se ela for cassada, uma barca de 3 outros deputados, incluindo Tiririca, também vai ser cassada. E Zambelli tem uma questão que os bolsonaristas não podem descartar. Ela foi mais votada do que Eduardo Bolsonaro em 2022. E isso causa temores, porque se Zambelli teve mais voto do que Eduardo, ela é mais representante do bolsonarismo do que o filho do Bolsonaro. E isso pode atrapalhar os planos de Bolsonaro e do PL para o Senado. Por isso que eles estão tão furiosos com o Nicolas Ferreira. Coloque nos comentários se você acha que essa motociata de Carla Zambelli vai fracassar. Bolsonaro expulsando Zambelli de perto dele deu a letra para os bolsonaristas ficarem longe dela também. A prisão de Zambelli ocorrerá ainda em 2026, ou melhor, em 2025. Quer a prisão de Zambelli? Dá um like no vídeo, se inscreva também no canal. A deputada Carla Zambelli, como você bem sabe, e como você também comemorou, coloque nos comentários se você ficou feliz com a cassação de Zambelli. Ela foi cassada. Ela continua como deputada porque ela colocou recurso, tudo, mas não tem como Zambelli reverter a cassação política e também a cassação dos seus direitos políticos, porque ela vai ficar inelegível por 8 anos. E também tem todo o problema da prisão, porque ela vai ser presa logo depois que ela perder o mandato. E aí, para evitar, para tentar alguma coisa nesse ato desesperado, Carla Zambelli está convocando seus apoiadores para uma motociata em São Paulo. Uma motociata numa quarta-feira. Se nem as motociatas de Bolsonaro e as manifestações do ex-presidente, turbinadas por Silas Malafaia, reuniam grandes pessoas, ou uma grande quantidade de gente, num domingo, como que Carla Zambelli, numa quarta-feira, vai conseguir trazer gente? Não vai. A motociata de Carla Zambelli tende a ser um fiasco, representando um fim melancólico, pelo menos para ela, um fim político. Um fim melancólico da sua trajetória política. Ela que foi uma parlamentar para o bolsonarismo, muito importante, não pela sua atuação parlamentar, como deputada efetivamente, mas como expoente do bolsonarismo. E agora está sendo descartada como se ela fosse um completo lixo pelos bolsonaristas, principalmente pela família Bolsonaro. E o pior é que a ação penal contra Carla Zambelli entrou na sua fase final. Zambelli está sendo ou será condenada e presa por conta de ter corrido pelas ruas de São Paulo com uma arma em mãos no dia anterior ao segundo turno, perseguindo um homem em São Paulo. A PGR já solicitou a prisão de Carla Zambelli. Solicitou a prisão, a apreensão da arma e uma multa de 100 mil. E essa ação, que segue em segredo de justiça, entrou na sua etapa final, porque o ministro Gilmar Mendes, que adora Carla Zambelli, por óbvio, né? Claro que isso que eu falei teve uma ironia absurda. O ministro Gilmar Mendes já encaminhou a revisão final do relatório da Carla Zambelli para a ministra Carmen Lúcia. Então todo o processo de Zambelli entrou na sua etapa final. Só estão esperando ela deixar a Câmara dos Deputados para, no dia seguinte, ela ir para a prisão. E Zambelli não está tendo o apoio de nenhum bolsonarista, porque o Bolsonaro deu a letra. Na semana passada, houve um evento, essa semana, enfim, há uns dias, houve um evento do PL em Brasília. O Bolsonaro estava lá e a Zambelli também, logo depois que ela foi cassada. E ela tentou um contato com o Bolsonaro. Você sabe dessa história? Bolsonaro esbravejou, a xingou, a ofendeu e disse que ela não poderia estar lá com ele por conta dos inquéritos. Bolsonaro falou que ele poderia sofrer uma prisão preventiva, o que é falso.
Porque Carla Zambelli não é investigada nos inquéritos que envolvem Bolsonaro. E eles não estão proibidos de conversarem. Bolsonaro está proibido de conversar com Valdemar Costa Neto. Bolsonaro está proibido de se encontrar com Valdemar Costa Neto. Mas ele se encontrou no velório da mãe do Costa Neto porque houve uma autorização da Alexandre de Moraes. Bolsonaro e Carla Zambelli não possuem esse impedimento jurídico. Então o que o Bolsonaro fez? Ele expulsou o Zambelli de perto porque ele não quer problemas para ele, porque ele está num momento muito tenso, às vésperas da denúncia e coisas do tipo. Tá até meio esquisitão, parecendo meio dopadão em alguns vídeos, mas enfim. Quando o Bolsonaro fala que Zambelli tem que ficar longe dele, ele está dando uma sinalização. Não se aproximem de Zambelli, ela é uma leprosa. Ele a joga para o Vale dos Leprosos. E há uma consequência disso, porque ela, que já não teria muito apoio jurídico, agora vai ter muito menos. Ou apoio político, agora vai ter muito menos. E a gente fala disso desde quando começou a possibilidade de Zambelli ser caçada. Vai haver um apoio superficial, porque Zambelli é uma deputada muito votada. Muito votada. Então as pessoas querem os votos de Carla Zambelli. Querem surfar essa onda. Mas na verdade o que eles só estão interessados é a mesma coisa que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Apareceram ali para uma foto com o Deltan, antes da cassação, e depois o abandonaram completamente. Zambelli segue o mesmo roteiro do Deltan. Deltan fez motociata, fez passeata, nem o Sérgio Moro foi. E agora está completamente descartado e a mesma coisa vai acontecer com Carla Zambelli. O problema é que a cassação de Zambelli pode levar uma barca e tende a levar uma barca de 3 deputados bolsonaristas. Paulo Bilinski, aquele que tem a foto tradicional dele, tá todo barbudo, segurando um trabuco na mão e com um charuto na boca. O cara tá com um pistolão na mão e um charuto na boca. Porra. Que coisa, né? Freud explica. Tiririca e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe que não é príncipe. Os 3 podem perder os mandatos com a cassação de Carla Zambelli, trazendo uma baixa de 4 deputados aí para o PL. Situação difícil. Zambelli está sendo condenada por propagação de notícia falsa. Então, essa cassação de Zambelli traz problemas para o PL no parlamento. Só que Zambelli, ela tem outra questão. Como nós falamos no vídeo, ela foi uma deputada muito bem votada. Depois do Guilherme Boulos em São Paulo, ela foi a segunda mais votada. Do bolsonarismo e à direita, ela foi a deputada mais votada. Ela teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro, 200 mil votos a mais. Então isso é um sinal de, pelo menos em 2022, ou até 2022, Zambelli era vista como a principal expoente do bolsonarismo em São Paulo, no estado. E Eduardo quer disputar o Senado junto com Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. E o Nicolas Ferreira está fazendo movimentos, ou pelo menos estava, para reduzir a idade mínima para o Senado, para que ele pudesse disputar o Senado em 2026 por Minas Gerais. E ele venceria. Só que se houver a redução da idade do Senado, Tabata Amaral pode ou poderia disputar também a vaga, trazendo problemas para o Derrite e para o Eduardo Bolsonaro. Então a situação de Zambelli, bati no microfone e peço perdão, a situação de Zambelli causa esses problemas ou tem esses desdobramentos. Então o PL e o Bolsonaro deveriam tratar Zambelli com um pouco mais de carinho. Mas Bolsonaro não se importa com nada e ele gosta de descartar os seus aliados, mesmo aqueles mais fiéis.